Penso que as razões da abstenção são essencialmente duas. A primeira é que a Europa foi construída de cima para baixo, sem qualquer participação democrática dos povos da Europa. E muito em particular dos trabalhadores, que são quem neste momento está a sofrer na pele a crise do desemprego. É pouco, na sua opinião? É pouco. E o povo português, nomeadamente, nunca foi consultado em matéria de integração europeia. Essa é uma razão. Há uma percepção no eleitorado de que as coisas partem de cima para baixo e ele depois adapta-se ou não a essas decisões, participa ou não, dá a sua opinião ou não. Essa é uma razão. Outra razão prende-se com o que disse o meu parceiro anterior, é a ausência de debates onde todas as forças políticas possam expressar os seus pontos de vista. Eu acho que isso contribui enormemente para a abstenção. E lamento, não posso deixar de dizer isso, que este debate não possa ter aqui presentes, nomeadamente os partidos do poder, que têm sido os motores da adesão e das políticas da União Europeia no nosso país, para lhes dizer algumas verdades cara a cara, mas certamente algumas serão ditas no decurso deste programa. As pessoas dizem na rua. Voltar atrás, até que momento, até que tratado? Eu acho que não se trata propriamente de voltar atrás. Acho que se trata de fazer um balanço sério do que representou a adesão. E a dificuldade da nossa discussão aqui, eventualmente, é não podermos fazer esse balanço com os principais responsáveis dela. Portanto, isto corta um bocado o tipo de discussão a fazer. Mas eu posso lhe dar exemplos. Por exemplo, se for ao Porto de Vigo, ao Porto de Pesca de Vigo, você vê uma atividade pesqueira florescente e vê o porto cheio de barcos. E estou a falar de um porto da Espanha, que é um país muito maior que o nosso. Se for a Matosinhos ou a Olhão, você repara nitidamente, é o dia e a noite. Vê a diferença. Isto não se passa agora. Isto tem sido um processo progressivo que se passa desde 94. E eu tive a honra de, em 94, ser cabeça de lista. E ter feito uma coisa curiosa, que correr praticamente o país todo. Em 94 estávamos no país de sucesso. O Dr. Cavaco Silva. Portanto, nós passámos aqui várias fases e até agora não conseguimos fazer o balanço destas fases todas. A primeira fase era a Europa connosco, do Dr. Mário Soares. Era preciso estar, porque a Europa estava connosco e nós tínhamos de estar com ela. A segunda fase foi o país de sucesso, do tempo do professor Cavaco Silva. E agora temos o país do retrocesso, que é a consequência lógica, o do retrocesso do engenheiro Sócrates, que é a consequência lógica destes processos todos. Portanto, não se trata aqui propriamente, não estamos aqui a defender, vamos sair, queremos o euro fora e queremos novamente o escudo. Trata-se de tentar fazer um balanço sério disto e de saber quem são os responsáveis pela situação que o país chegou. Portanto, eu acho que sem isto não se pode ter uma estratégia nem uma tática relativamente ao que há de ser o futuro de Portugal e da própria União Europeia. Eu penso que a dificuldade... Mas tem o diagnóstico feito ou não? Os culpados, já percebemos que se eu penso que o diagnóstico está feito e as consequências estão a tornar-se agora visíveis, porque o problema que o país tem neste momento é criar economia. E criar economia para quê? Para aumentar as exportações e diminuir as importações. Quer dizer, o problema básico é isto, porque sem isto não se resolve o problema do desemprego. Não me venha com clichés e medidas avulsas quanto ao desemprego. Sem se criar a economia, não se resolve o problema do emprego. Portanto, há aqui um problema estrutural da nossa economia. E o problema estrutural da nossa economia não foi resolvido pela União Europeia. Eventualmente terá sido agravado em alguns aspectos, noutros terá contribuído para a melhoria do próprio país, mas no essencial não resolveu o problema. E, portanto, nós agora estamos numa situação de estarmos numa União Europeia onde estamos já não naquele patamar intermédio e a crescer, mas estamos a ficar ao nível mais baixo dos próprios 27 países membros da União Europeia. Portanto, a estratégia, não penso que aqui passará por, em primeiro lugar, lutar para que a União Europeia seja constituída por processos democráticos e não por processos como tem sido até aqui. E que dê voz e expressão aos vários povos e às várias identidades dos povos que a compõem. E depois ter medidas imediatas de combate à crise, podemos falar isso mais e diferente, que não passam pelas medidas que têm tentado a ser cozinhadas pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Portanto, penso que esse balanço é fundamental para perspectivar um caminho e para criar essa economia, porque sem isso não há possibilidade nenhuma de combater o desemprego. Parece haver um consenso entre nós quanto à necessidade de tornar a Europa uma coisa mais visivelmente democrática. Mas depois, quanto ao momento que estamos a viver e acho que caminho seguir, parece que há aqui, de facto, divergências. Eu não concordo com a Carmelina Pereira com a visão que ela tem de saída. E,
porquê é que eu não concordo? Nós estamos a viver uma crise global neste momento que está a ter consequências na União Europeia que era suposto não ter. Era suposto não ter. A Ana Lourenço depois fala dos consumidores. Eu quero lembrar-lhe uma coisa a respeito dos consumidores. Os consumidores somos todos nós, verdade? Os salários reais dos trabalhadores portugueses, só em 1998, é que atingiram um nível de 1968. Estamos a falar da década de 60, antes do 25 de Abril. Em termos de poder de compra, E entrou dizer. muito dinheiro cá. Os salários reais atingiram o nível de 1968 em 1998. Equipararam-se, igualaram-se. Em 98 já estávamos uma série de anos na União Europeia. Portanto, quando a gente fala dos consumidores, o problema agora é que não há consumidores. Quando a Ana Lourenço pergunta, mas os consumidores não estão melhores? Pois, os consumidores tiveram um tempo melhores, mas agora não há consumidores. Portanto, por isso é que a economia está parada. Não é? O problema é que chega a uma altura, com estas crises cíclicas do capitalismo, que o consumidor deixa de consumir, porque simplesmente parou de consumir. E, portanto, a crise deriva daí. E esta União Europeia não revelou-se incapaz de enfrentar esta crise. Que era, supostamente, dentro daqueles clichés, era democrática, pronto, tinha uma visão relativamente diferente da Europa social, uma visão diferente dos Estados Unidos, mas revelou-se incapaz de combater esta crise. Portanto, daqui para a frente, as propostas de cada um de nós, se calhar, são completamente diferentes umas das outras. E ainda que a gente, nesta análise, possamos eventualmente estar de acordo. Agora, sair, mas qual é o resultado de sair? É que nós não estamos sozinhos. Eu também estou de acordo com a expressão da jangada de pedra. Não estamos sozinhos. Por uma razão muito simples. É que a taxa de desemprego em Espanha, na Itália, na Grécia, é maior ou muito semelhante à nossa. O que se trata aqui, quando eu falo de democracia da União Europeia, é pôr esta gente a trabalhar para uma causa comum. E estou a falar dos trabalhadores e dos povos da Europa. Não estou a falar dos burocratas de Bruxelas.